Vídeo de hoje: razões trigonométricas. As razões entre as medidas do cateto oposto alfa e da hipotenusa do triângulo são iguais a uma constante, chamada seno do ângulo alfa. Nós temos o seno de alfa. O que é o seno de alfa? É a medida do cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela medida da hipotenusa, que pode ser escrito de forma simplificada: seno de alfa igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. As razões entre as medidas do cateto adjacente do ângulo alfa e da hipotenusa do triângulo são chamados de cosseno do ângulo alfa. Então, cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela medida da hipotenusa, que pode ser escrito: cosseno de alfa é igual a CA dividido por H, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. As razões entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e do cateto adjacente ao mesmo ângulo são chamados de tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa: medida do cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, que pode ser escrito: tangente de alfa igual CO dividido por CA, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Exemplo 1. Determine seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Para começar a realizar o exercício, vamos lembrar a fórmula. Qual é a fórmula do seno? Qual é a fórmula utilizada no cosseno e a fórmula utilizada na tangente? Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu coloquei o alfa aqui porque é o que está sendo pedido no exercício. A fórmula do cosseno. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A fórmula da tangente. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Agora que já relembramos a fórmula do seno, do cosseno e da tangente, podemos começar a fazer o exercício. Vou começar pelo seno de alfa. Seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto? O cateto oposto é quem está na frente do ângulo. Meu ângulo alfa está aqui. O lado que está na frente mede 3 centímetros. Então, o meu CO ele equivale a 3. Agora, vamos localizar a hipotenusa. A hipotenusa ela sempre fica na frente do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Na frente do ângulo, nós temos 5 centímetros. Então, nossa hipotenusa vale 5. Seno de alfa, COH. Seno de alfa, 3 dividido por 5. Neste caso, eu posso fazer a divisão para encontrar quanto que é 3 dividido por 5. Fazendo a conta, nós encontramos 0,6. Então, seno do ângulo alfa, 0,6. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento. Cosseno de alfa. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente é quem está ao lado do ângulo. Então, na frente está o 3, quem está ao lado é o 4. Então, cateto adjacente, 4. A minha hipotenusa é quem está na frente do ângulo de 90 graus. Na frente eu tenho 5, que é a mesma hipotenusa do seno. Então, fica 4 dividido por 5. Novamente, posso fazer a divisão. 4 dividido por 5, fazendo a conta, nós temos 0,8. Então, o cosseno do ângulo alfa nesse triângulo, 0,8. Agora, vamos fazer tangente de alfa. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Na frente do alfa, o cateto oposto é o segmento medido 3. Então, cateto oposto, nós temos 3 centímetros. Cateto adjacente, quem está ao lado. Ao lado eu tenho o segmento medindo 4. Agora eu vou fazer a divisão. 3 dividido por 4, nós temos 0,75. Com este exercício, nós aprendemos a fazer a localização de seno, cosseno e tangente a partir de um ângulo determinado, de um ângulo fixo.
Agora eu vou continuar o exercício, só que eu vou mudar o ângulo. Adicionei no nosso triângulo, aqui na parte inferior, um ângulo beta. Vou fazer toda a nova localização, seno, cosseno e tangente, mas a partir do ângulo beta. Só vou copiar as anotações. Continuando a resolução, agora nós temos seno de beta, cateto oposto por hipotenusa. Na frente do ângulo beta, cateto oposto agora é o 4. Então, o meu CO, 4 centímetros. A minha hipotenusa ainda continua sendo a mesma. Na frente do ângulo reto de 90 graus, 5. Então, fica 4 sobre 5. Eu posso fazer a divisão. 4 dividido por 5, nós temos 0,8. Agora, cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente, quem está ao lado de beta. Na frente de beta eu tenho 4, ao lado nós temos o 3. Então, o meu CA ele vale 3 centímetros. A hipotenusa é a mesma, na frente do ângulo de 90. 3 sobre 5. Fazendo a divisão, nós temos 0,6. E por último, tangente de beta. A tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto a beta, quem está na frente do beta, é o segmento que mede 4 centímetros. Então, cateto oposto, 4. Cateto adjacente é quem está ao lado. Se o oposto está na frente é o 4, quem está ao lado é o 3. Então, o meu CA ele vale 3. Fazendo a divisão, nós temos aqui um valor aproximado de 1,33. Então, se você prestou atenção, é a mesma fórmula para ser trabalhada com o ângulo alfa e para ser trabalhada com o ângulo beta. O que muda é o referencial. Quando eu estou pedindo seno, cosseno e tangente do alfa, eu sigo sempre o ângulo alfa. Quando eu peço seno, cosseno e tangente do ângulo beta, eu sigo o referencial, que é o ângulo beta. Gostaria que você deixasse nos comentários suas dúvidas e sugestões.